irmãos, estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre instinto, sensação e sentimento. Valquíria Lúcia de Araújo Cavalcante, ela escreveu um texto sobre esse assunto que é muito interessante, no qual ela se baseia em algumas propostas do Evangelho e da Gênese. Nós começamos com a citação do Evangelho. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Neste caminho, ela nos apresenta 3 passos que nós fazemos em nossa evolução: instinto, sensação e sentimento. Mas, na verdade, quando analisamos o livro A Gênese, no capítulo 3, e ela faz um resumo perfeito que nós trouxemos aqui para a nossa reflexão da noite, ela diz o seguinte, o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. Quando a gente fala instinto, falamos disso, que ele está em nós pela nossa necessidade da lei de conservação, de nos mantermos vivos. Por isso temos instinto, nós percebemos as coisas através dessa força que está oculta em nós, mas que faz com que nós tenhamos atitudes imediatas diante de um perigo e tudo mais. Ela está não só em nós, os seres humanos, mas todos os seres aqui orgânicos, como ela diz, né? E nós vamos ver nos animais essas atitudes e até algumas plantas se protegem. E nós vamos percebendo que o instinto, ele não reflete, não está de acordo com nossa reflexão, ele não é combinado, ele não tem premeditação. Mas quando falamos inteligência, nós começamos a perceber que inteligência é um ato premeditado. Enganam-se os que acreditam que o instinto acaba quando a inteligência avança no ser. Um instinto é um ato maquinal. Nós vamos precisar do instinto para sobrevivermos. Já a inteligência é um ato que a gente premedita. A gente vai utilizando com detalhe. O instinto está vinculado aos movimentos espontâneos e ao próprio instinto de sobrevivência que nos precata de perigos. Outro termo confundido com os instintos são as paixões. Sendo o instinto o guia e as paixões os impulsos da alma, no primeiro período do seu desenvolvimento se confundem os seus efeitos. As paixões têm caráter individual, variando de intensidade e de natureza de pessoa para pessoa, de acordo com seu grau de evolução. Os instintos possuem efeitos gerais e uniformes. Aos instintos temos como contraponto a inteligência. Às paixões, o desenvolvimento do senso moral. Então é preciso nós entendermos isso. A partir do momento que a inteligência ela usa a premeditação, quer dizer que a gente pode pensar antes de agir, nós podemos trabalhar melhor nossos instintos com o uso e desenvolvimento da inteligência. Se antes, quando estávamos na brutalidade, nós tínhamos que usar nossa força bruta para, por exemplo, conquistarmos nossa comida, hoje a inteligência faz com que a gente encontre outros meios não violentos de nos alimentarmos, porque nós desenvolvemos a inteligência. No entanto, quando nós falamos de paixões, e a gente pensa que a paixão é alguma coisa que nós não podemos controlar, não é verdade. O contraponto da paixão é justamente o desenvolvimento do senso moral, porque nós começamos a desenvolver, entender o que é bom ou ruim para nós, e nós vamos passar a ter o controle das paixões. O que nós chamávamos de paixões desenfreadas, elas têm o freio, é o senso moral. O magnífico de tudo isso é justamente compreendermos o quanto a divindade traz para conosco
um ato de amor. Ao nos permitir, através das encarnações, superarmos os erros que cometemos no uso da nossa inteligência e do senso moral. E permitir que a gente possa evoluir. Se numa vida eu não soube utilizar adequadamente na minha inteligência, eu fiz maquinações para o mal, eu posso em outra vida desenvolver uma proposta do bem. Se numa vida me deixei envolver por paixões e com isso demandei atitudes que prejudicaram a muitos, em outra eu posso equilibrar esse instinto e essa paixão desenfreada de forma que eu possa crescer. E aí nós vamos percebendo que o final de tudo, o final para tudo, nós nos encaminhamos para a plenitude dos sentimentos, que é o amor. Mas o maior ato do amor, como eu disse, que a divindade tem para conosco, é a oportunidade de crescimento. É permitir que nós tenhamos chances para o nosso seguimento, de evolução infinito. Mas ainda vivemos uma sociedade com um pensamento errôneo a respeito do que é nos dar bem, o que é estarmos bem. Nós vemos por aí muitas pessoas com escalas de valores estranhas, porque elas ainda acreditam que nós podemos nos dar bem a custo de qualquer coisa. Durante a pandemia, nós percebemos muito isso, de muitas pessoas estarem se aproveitando da situação para tomarem atitudes que são reprováveis. E com certeza, e muitas vezes, essa pessoa apontou para outras como reprováveis. Há na questão 932 do Livro dos Espíritos uma pergunta muito interessante que diz o seguinte: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons por fraqueza destes? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. A sociedade como um todo questiona muitas vezes por que estamos vivendo coisas ruins. Mas essas mesmas pessoas que questionam as coisas ruins são elas que têm atitudes que disseminam o egoísmo, ao fazer compreender que fazer o que for preciso para se dar bem. E muitas vezes são aqueles que defendem a justiça, mas não titubeiam em qualquer coisa para se dar bem. O que faz com que ignoremos o sofrimento, a dificuldade do outro. É preciso entender o que realmente nós estamos difundindo como questões de justiça, que na verdade escondem atos egoístas de nossa parte. Por isso, nós podemos dizer que a cada dia o grande convite da vida para chegarmos ao amor é vencermos o egoísmo. É estabelecermos que nós só seremos plenamente felizes na construção da felicidade do todo e não só da nossa. Não seremos felizes sozinhos, seremos felizes na construção da felicidade que é para todos. Por isso, queridos irmãos, a inteligência está aí para que possamos vencer alguns atos instintivos e que são atos que nós podemos ter controle no desenvolvimento da inteligência. E estamos aí analisando o senso moral, desenvolvendo propostas morais para que possamos vencer paixões desenfreadas que nos levam a atitudes que são negativas para o todo. Que cada dia nós possamos ter mais compreensão disso. Não esqueçamos, desenvolvimento da inteligência e desenvolvimento do senso moral para que tudo ocorra para o progresso infinito que espera cada um de nós. Paz e luz, queridos irmãos, uma boa noite a todos.